E aí, pessoal, algumas ações, algumas notícias importantes hoje sobre o Grêmio. Dinheiro por Jailson, dinheiro por Bobsin, mas, sobretudo, falar de Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, e é com ele que a gente começa. Por que é importante a gente relatar isso? A gente está vivendo um momento onde tudo muito tenso, né? Essa relação com o Renato, o clube praticamente sem treinamento, tem essa parte de treino físico, categoria de base em ebulição porque não consegue treinar, e a gestão é fundamental nesse momento. E eu tenho conversado tanto com profissionais das categorias de base, com jogadores também, para entender como é que está sendo movimentado esse processo. E existe uma unanimidade. A forma de condução de Paulo Luz no comando do departamento de futebol. Exatamente isso. Paulo Luz tem se mostrado, pela sua ponderação, pela sua sensatez, pela sua tranquilidade em lidar com todas as partes, um ótimo gestor, um grande gestor. E de fato o que a gente tem notado é exatamente isso. Renato está no Rio. E todos diziam que Renato controlava o ambiente, pois o ambiente está totalmente controlado por Paulo Luz. Paulo Luz tem controlado o vestiário do time principal, que treina há 8 semanas, parte física, alguma coisa de ordem de movimentação técnica individual, como finalizações, algo assim. E é difícil, a gente sabe, de levar isso. E Paulo Luz tem sido fundamental para se manter a motivação, para se manter a organização e, mais do que isso, para se concentrar em um trabalho que tenha início, meio e fim. E isso está sendo feito. A forma de Paulo Luz lidar está encantando a todos dentro do Grêmio. E aí a gente pode ampliar essa situação. Depois de toda a dificuldade envolvendo a pandemia, nós temos para a semana que vem o Grêmio treinando em Criciúma, o time principal, bem organizado, bem montado, muito seguro. O CT vai passar a receber o time de transição, que também precisa treinar, que também está treinando de forma remota, e a categoria de base começa no início da semana que vem também a desenvolver os seus treinos, naturalmente remotos. Ou seja, sem alarde, sem briga, sem confusão, Paulo Luz tem movimentado todo o clube com muito silêncio, tranquilo, sem fazer média, sem fazer nenhum tipo de análise, no sentido de tentar ganhar publicidade com isso. Ele tem encantado a todos. É unânime a leitura das pessoas em relação à forma como Paulo Luz tem feito o trabalho dele dentro do Grêmio e conseguindo andar passo após passo. Olhem só a quantidade de renovações das categorias de base. Olhem só a forma como as coisas estão sendo colocadas, sempre dentro de uma rotina de tranquilidade e de silêncio com o desenvolvimento. E isso a gente precisa fazer. Muitas vezes o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, é um homem muito criticado, porque a gente sabe que exige, o Grêmio é um clube que exige muito. Só que, neste momento, com o Renato fora, até mesmo a administração do Renato está sendo feita por ele e de forma muito correta, muito coerente. A gente precisa vir aqui falar sobre isso. No que tange as questões envolvendo o dinheiro, o Grêmio teve duas boas notícias, ou pode vir a ter duas boas notícias. Jailson, jogador vendido, lembra? Foi importante na Libertadores de 2017, foi vendido para o Fenerbahçe. Essa venda do Jailson para o Fenerbahçe, que gerou para o Grêmio 4 milhões de euros naquele momento, deixou 20% ainda numa futura venda do Jailson. E ela pode acontecer agora. O Jailson não foi bem no Fenerbahçe, o torcedor não curte muito ele. Só que o Fenerbahçe precisa resolver algumas questões financeiras. E surge a possibilidade dele se transferir para outro mercado. Não se tem ainda o nome do clube, mas se tem essa possibilidade. Seria importante para o Grêmio. 20% é um valor importante. Por exemplo, se ele for vendido por 5 milhões de euros, é mais 1 milhão de euros entrando dentro dos cofres do Grêmio. E a gente sabe como é importante isso neste momento da história, sobretudo em cima dessa pandemia. É uma situação que a gente precisa referir e refletir. Muito importante, neste momento, uma venda, quem sabe, do Jailson. O Grêmio cada vez mais mostra como foi importante esse trabalho de base, colocando muitos jogadores no mercado, e eles estão a todo momento gerando ainda receita para o Grêmio. Por fim,
Vitor Bobsin, o volante de categoria de base, seleção toda a vida, hoje foi notícia em portais italianos, portais relacionados à negociação. O Vitor Bobsin foi sondado, é um dos jogadores que está sendo muito olhado pelo mercado, sobretudo o mercado italiano, e tem sim a possibilidade de sair. Naturalmente, não por um grande valor, mas um jogador que pode sim vir a fazer também parte das receitas que o Grêmio tanto precisa nesse momento. Esse site, esse mercado italiano é um mercado que está voltando um pouco mais quente do que outros e talvez seja por aí mais uma saída de possibilidade de negócio, de venda de um jogador do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.